Vamos lá. Então, por que que eu escolhi esse tema? Assim, por que que eu escolhi falar dessa forma, né? A praxis do psicanalista entre teoria e prática é o que faz um analista. É uma brincadeira, né? Porque quando se fala em praxis, muita gente vai pensar em prática, né? Em colocar em prática. E tem muito aquilo assim da soberania da clínica. Vocês já devem ter ouvido falar. Em psicanálise, a clínica é soberana, então a gente não fica ali pautado numa teoria, a gente vai pela prática. Tudo isso fica muito confuso, né? Mas aí vem a questão: o que que é uma praxis? O que que é teoria? Para que que serve uma teoria? O que que é técnica? E o que que é uma psicanálise, afinal, né? E esse debate, psicanálise é ciência, não é ciência? Então, assim, para começar, antes de mais nada, eu quero saber de vocês, né? O que que vocês entendem por teoria? Alguém gostaria aí de participar? O que que é teoria? O que que é uma teoria? Não tem certo e errado, tá, gente? Marília, Fernando. Bom, vamos lá, vai. Eu tenho um pouco de dificuldade hoje de separar a teoria da prática, mas vamos lá. Principalmente quando a gente fala de psicanálise lacaniana. A teoria eu acho que é o que dá a base, a sustentação para a nossa prática. Eu acho que é a partir dela que a gente consegue ir atuando mesmo, né? Eu acho que ali está escrito não o beabá do que fazer, mas como pensar no que fazer, enfim, eu acho que vai muito por esse lado. Eu acho que realmente, depois que a gente começa a estudar psicanálise lacaniana, fica difícil dissociar uma coisa da outra, entre teoria e prática. Quando a gente pega um Freud, por exemplo, a teoria ela é mais teórica mesmo, assim. Mas em Lacan, não. Eu acho que uma coisa está muito associada à outra, elas andam muito juntas. Então, eu tenho essa dificuldade de separar elas. Desculpa a minha voz, vocês me escutam? Sim, Eu partilho muito disso que a Marília comentou. A teoria, ela meio que fundamenta, né? Ela orienta para a prática. É uma construção, parece que antecede a prática, mas é junto com ela também que vai acontecendo no caminhar, porque é um bom e um incrível recurso para conseguir fazer um atendimento e dar conta da psicanálise lacaniana. Então, penso que a teoria é essa base escrita, né, para você fazer a leitura e destrinchar e conseguir atender. Meio que antecede, mas caminha junto, associa as duas, vai lendo e praticando, vai lendo e atuando, vai sabendo e muitas vezes vai retornando ao não saber alguma coisa que está escrito ou não compreende, principalmente no Lacan, às vezes tem que retornar ou não sabe mesmo, mas em alguma medida a teoria é toda essa base que fundamenta para você conseguir atender e compreender um tanto, não na totalidade, né? Porque é difícil também, mais ou menos isso. mais alguém? Entrou depois, eu perguntei o que é uma teoria, né? Quando fala assim, teoria, o que que vem na cabeça de vocês? Mesmo esquecendo a psicanálise. Falou teoria, o que que vocês pensam assim? Brandon, Grazi, vendo vocês aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Os colegas trouxeram algo bem interessante, né? Que é essa dificuldade da gente separar o que que é teoria e técnica.
Mas eu acredito, não sei, por isso que eu acho interessante essa partilha, né? Que quando a gente fala de teoria, vem na cabeça algo estático, não vem? Algo descritivo, né? Aquilo do senso comum de, mas na prática a teoria é outra. A teoria é como se fosse assim um manual de instruções, né? Esse negócio, uma descrição absoluta, um desenho, como se fosse um desenho ali, e que chega expectativa e realidade, né? Como se a teoria fosse essa expectativa e a prática fosse a realidade. Mas não, quando eu digo que eu vou teorizar alguma coisa, isso é uma ação, é uma prática. A teorização é uma prática, né? Então as coisas se confundem. Só que a gente está num mundo tão neoliberal que incentiva a gente a esse utilitarismo, a prática, né? Outro dia alguém me disse que ia fazer um mestrado, doutorado, não lembro. Mas eu quero fazer uma coisa que seja útil, que seja prática. A teorização ela é importantíssima, né? Ela é indissociável. A partir disso, a gente faz várias coisas. Tem muito trabalho sobre Clarice Lispector, tem um monte, mas vai saber qual deles que vai movimentar alguma coisa, né? Porque aí a gente começa a cortar algumas coisas, a arte, a cultura, e fica só com o que parece que é prático, que é útil. Então, a teoria tem um pouco desse ranço. Mas antes de falar do que é uma teoria, vamos por partes, assim, né? Tem essa coisa da soberania da clínica, isso vem lá do Freud, mas o que quer dizer que a clínica é soberana? Significa que a gente vai ali ficar só observando as coisas que acontecem, a gente não vai estudar nada, que a gente associa também teoria com estudo, né? Com aquilo que está escrito. Como é que foi feita essa teoria, né? Acho que a Marília disse muito bem da questão do Freud. Tem uma diferença entre o Freud e Lacan, que é o quê? O método científico que eles vão utilizar. Os pressupostos dos quais cada um parte. O Lacan vai pensar a psicanálise como uma ciência. Só que aí tem uma coisa que é muito pregnante assim no nosso campo, que é falar da análise, da psicanálise como uma experiência, né? Então é uma experiência, é o campo da experiência. E é problemático porque a gente precisa conceituar essas coisas, né? O Walter Benjamin, por exemplo, é um autor que vai falar que a experiência é quando a gente coloca em palavras algo das nossas vivências. Então, fazer uma análise com o analista é uma vivência. Experiência é o que se conta disso. Fazer uma viagem é uma vivência. Experiência é o que se conta disso, dos perrengues, das fotos, né, que a gente tira. Então, a gente precisa desse depois, a gente precisa da linguagem para isso. O Lacan, no Seminário 11, vai falar algo interessante sobre a noção de experiência. Está na página 16 do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais. Ele diz assim: se nos ativermos a noção de experiência, entendida como campo de uma praxis, então, experiência como praxis, nós veremos bem que ela não basta para definir uma ciência. Com efeito, essa definição se aplicaria muitíssimo bem, por exemplo, à experiência mística. Então, ele está aproximando que, se eu tenho uma praxis que é pura experiência, experimentação, eu tenho uma mística, né? Porque como é que a gente vai diferenciar a psicanálise de uma constelação familiar, por exemplo? Né? Ou de uma coisa mística, de uma vivência, a pessoa toma um chá do não sei o que, sabe? É uma experiência. Não estou dizendo que são experiências ruins, aqui não estou pondo juízo de valor, só estou dizendo que são coisas mais do campo da experiência, né? Então, para que a praxis psicanalítica seja uma ciência, o que a gente vai precisar, segundo o Lacan? Teorizar, e essa teorização tem a ver com uma formalização. É o Lacan que vai se interessar por isso. Como terminam as análises, o que é terminar uma análise, o que é começar uma análise, quando é que a gente tem uma análise, né? O que é uma psicanálise? O Lacan chega na época em que a psicologia do ego está ali, né? A psicanálise vai para as Américas, para os Estados Unidos, e a gente tem toda uma divagações em torno do que seria uma psicanálise. Os casos de neurose obsessiva, a psicanálise do Freud não está funcionando mais da forma como ela era, e pede-se uma mudança ali. E aí a gente precisa de um método, né? Se a gente está pensando na psicanálise como ciência, a gente precisa de um método, a gente precisa de fundamentos, a gente precisa de um objeto e trabalhar os problemas da psicanálise. Por isso que Lacan, quando faz a cisão com a IPA, e ele escreve o Seminário 11, a tradução do Seminário 11 seria fundamentos, que é fundaments. Eu ia falar em alemão é o Freud, em francês, né? Veio para a gente como 4 conceitos fundamentais. O Miller faz essa tradução. Ou seja, além do Lacan
já falar de uma forma difícil. Eu costumo dizer que o Freud escreve como se estivesse falando com a gente, e o Lacan fala como se estivesse escrevendo, né? O Lacan vai utilizar estruturas da língua, que na língua portuguesa a gente chama de subordinação, estruturas apositivas. Para quem não conhece, né? O que é isso? Aqueles parênteses que ele faz, sabe? Ele põe um tracinho, explica uma coisa e ele estava falando. Porque ele pressupõe que o público dele é erudito como ele, que todo mundo leu Levi-Strauss, que todo mundo leu Freud. Ele fala, vocês não leram Freud, né? Então, tem mais essa dificuldade. Só que aí ele faz o seminário 11, que é o seminário onde ele traz os fundamentos da psicanálise. Depois o seminário 12, onde ele vai falar do objeto da psicanálise. Depois o seminário 13, onde ele vai falar dos problemas fundamentais da psicanálise. Só o 11 que foi traduzido. O 12 e o 13 temos traduções aí feitas num outro campo, não aquelas famosinhas pela Zahar. Por que será, né, gente? Uma ciência precisa de ter os seus fundamentos delimitados, o objeto dessa ciência e os seus problemas trabalhados. Qual que é o método que o Lacan utiliza para fazer tudo isso? Em ciência, nós temos métodos para fazer pesquisa. Quem já fez um mestrado, quem pensa em fazer, vai passar por isso. Tem o método indutivo, dedutivo, dialético, hipotético dedutivo, tem alguns outros, mas assim, basicamente são 4. No método indutivo, eu vou observar ali para ter uma verdade geral. E vou generalizar as coisas. Por exemplo, eu começo a observar um cachorro, um gato, uma vaca, e vejo que eles têm pelos ali no corpo, né? E aí eu subentendo que os mamíferos têm pelos, né? Então, eles são mamíferos, todo mamífero tem pelo. Eu identifiquei ali uma regra geral a partir da observação, e eu vou catalogar isso. Os mamíferos são animais que têm pelos, certo? Só que aí eu não tenho nenhuma garantia, porque pode ser que tenha um mamífero que não tenha pelo. Realmente tem, né? Então, é muito facilmente refutável. Tem o método dedutivo, né? Eu parto de uma regra geral. Por exemplo, toda fruta tem semente. Laranja é fruta. Laranja tem semente, né? Pode ser que uma não seja, mas é uma coisa meio óbvia. É o campo do que a gente chama da obviedade. É usado na matemática, por exemplo. 2 mais 2 são 4. Acabou. 2 é número, outro 2 é número, 4 também é número. Depois do sinal de igual, eu tenho um produto de uma adição. São regras, né, que vão sendo colocadas. Tem o método dialético, que é aquele de tese, antítese e síntese, né? Eu jogo ali os conceitos que são tidos como verdade, eles vão ser testados para fazer uma nova teoria, a gente vai fazer um debate sobre isso. E o método que o Lacan utiliza é qual? O hipotético dedutivo. Então, ao contrário da indução, da dedução, de eu vou observar os animais, eu vou observar o mundo e depois teorizar, no hipotético dedutivo eu vou por tentativa e erro. Eu vou identificar um problema. Por exemplo, o que o Lacan fez? Problema da psicose. Identificou esse problema. Formulou hipóteses a partir do caso Aimé, quando ele faz a tese dele, doutorado, a entrada dele ali na psicanálise mais formalizada. E aí eu vou testar essa minha tese, né? Essas minhas hipóteses, na verdade, para eliminar quais são aquelas hipóteses falsas, aquelas que não vão funcionar. Por exemplo, a psicologia do ego. Não funciona, né? Segundo Lacan. Não tem um conhecimento perfeito alcançável nesse método, então ele não pressupõe que a gente vai chegar num ápice, por quê? Sempre pode haver uma hipótese nova. Não é o que o Lacan faz? Né? Tem gente que divide o ensino do Lacan em Lacan 1, 2, 3, né? Sei lá, Lacan do simbólico, Lacan não sei o quê, o Lacan ultimíssimo, que é o Lacan do real. Mas se ele trabalha no método hipotético dedutivo, a gente já deduz que vai ter uma hipótese nova. E para mim, que o Lacan, desde o seminário 1, ele já tinha uma certa ideia do que ia acontecer lá no final. Mas ele não tinha desenvolvido tudo ainda, né? E é o método mais aceito dentro da ciência, tá? Porque é o único método que é considerado lógico. Ele tem uma lógica ali de coerência. Então a gente parte de uma hipótese que ela vai ser testada. Sei lá, as pessoas sofrem, né? E a hipótese é de que elas têm uma neurose, né? A hipótese é de que há ali um inconsciente, de que há algo além da fala. Nós vamos testar isso e vamos formalizar para ver se é o que acontece. E a partir daí a gente vai modificando. Lacan pegou como era tratada a psicose na época, que para o Freud a psicanálise é só para as neuroses, né? E ele vai fazendo alguns testes ali. Quer dizer, olha, a gente tem aqui estruturas holofraseadas, né? A gente tem isso aqui, tem automatismo de repetição, toda psicose vai ter delírio, alucinação também tem na neurose, né? Ele vai separando ali.
e vai trabalhando esse inconsciente que é um pouco diferente da neurose. O inconsciente a céu aberto, como alguns gostam de dizer, né? Outra hipótese, que essa linguagem é o significante. Consciente é estruturado como a linguagem. Depois ele reduz e diz que se é uma linguagem já é estruturado. O significante, enfim. Tudo isso por quê? Antes de eu ir escutar um paciente, dele se tornar um analisante, um candidato a analisante, eu preciso me perguntar, eu vou escutar como? Eu vou escutar o quê? Eu vou focar no quê? Qual que é nosso norte ali? Porque senão eu vou para a clínica pensando assim, é um tratamento pela fala, é a cura pela palavra, já disse Freud, então basta a pessoa falar que ela vai desangustiando. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso por aí. E a gente sabe, numa psicanálise lacaniana, que o que vai, não é diminuir, mas eu gosto de falar dar contorno, é uma palavra que a gente usa na psicose, mas para neurose também pode ser, o que vai dar contorno à angústia, né? Como assim contorno? Pensa numa letra. Você contorna a letra. A partir do momento que você controla, você contorna, você tem uma letra, tá mais controladinho, vamos dizer assim, né? A coisa tá solta, tá disparatada. Se o analista não faz um corte, uma escansão, uma interpretação, se ele não intervém, se ele não marca uma posição subjetiva, a angústia continua. Né? Aquele analisante que traz uma cadeia metonímica de coisas difíceis que aconteceram na vida dele, o analista vai ter que pontuar. Toda vez que acontece isso, você responde de tal maneira. Que a neurose é isso, eu vou responder da mesma forma para os problemas, mas eu quero um resultado diferente. Isso tem a ver com a neurose. Se o analista não pontua, a angústia ela não vai para lugar nenhum. Né? A gente não maneja ela. Então, não achem que quanto mais tempo você der para o seu paciente falar, melhor. Às vezes vai ser pior. A pessoa vai angustiar mais. Ela vai. Ai, não, eu vou estender a sessão 1h30. Não. É por isso que a gente fala que entre tapas e beijos, assim, né? A gente não fica passando a mão na cabeça. Acolher não é isso, gente. Abraço, passa a mão, pega, vou pegar no colo. A pessoa regrediu para uma fase infantil, psicotizou. Alguns gostam de falar isso, né? Que é a maior blasfêmia, né? Psicotizou. Fica parecendo que a psicose é algo inferior. Tem fundamento, porque o Lacan, até o seminário 5 ou 6, ele coloca a psicose ainda aí, né? Mas lembra, é método hipotético dedutivo. Então, essas hipóteses podem mudar. E é o que ele faz ao longo do seu ensino, quando ele tira a psicose desse lugar de um menos ali, né? Entre a neurose e a psicose, a gente vai entender que são formas de estar na linguagem, né? Formas de estar no mundo. Aí, assim, né? O que vai dar esse norte pra gente? A teoria. Então, a teoria, ela orienta. Porém, quando o norte de uma psicanálise é o desejo, aí não tem, gente, como construir assim uma caixa, uma caixinha ali onde você coloca os seus analisantes. É diferente você construir uma casa, por exemplo. Não é de uma casa. O norte de uma casa é o quê? Tem o projeto desenhado pelo arquiteto, eu vou chegar naquilo ali. Aqui não, o arquiteto é o próprio paciente, é o próprio analisante. O desenho é ele mesmo. Então, quando o norte é o desejo, a coisa muda. Agora, o que é uma teoria, historicamente falando, né? Esse termo teoria, gente, pode significar 1 milhão de coisas, tá? Tem variados conceitos para isso. Vai depender do quê? Do cenário em que se apresenta. Na matemática, por exemplo, em algumas outras ciências mais exatas, teoria vai ter a ver com um juízo de valor que vai ser verificado num determinado tempo, num determinado espaço, né? A raiz latina da palavra teoria vai ter a ver com especular, especulação, investigação, sabe? Especulativa. Eu gosto mais da palavra grega, da origem grega da palavra teoria, que significa olhar através de. Na Grécia, aquele que olha é chamado de teoros, ou teorós, né? O espectador. Então, nós temos alguém que vê através, é olhar através de. Porque para a gente, numa psicanálise, a teoria é o que vai permitir com que a gente olhe através de. Não é o que a gente faz? Através da fala, a gente consegue observar algumas coisas. Né? Então, a teoria vai ser essa ponte para que a gente possa ali ter acesso. Ou seja, a teoria é uma prática em si. Aí a coisa se confunde. Né? Não é uma coisa estática. Né? Mas isso é a técnica? Eu não fiz uma escansão, não fiz uma interpretação, não fiz um corte. A nossa técnica é associação livre, técnica básica, premissa fundamental da psicanálise. Mas e aí?
Com Freud, associação livre no sentido de vai falando. Com Lacan, a gente já tem essas premissas, essas hipóteses anteriores, de que aquele que fala, no que fala, diz algo consciente e algo inconsciente ao mesmo tempo. Então, como é que a associação vai ser totalmente livre? O falante, o falacer que chega na clínica, o Lacan chama assim o falacer para a gente não usar sujeito, deixar sujeito para sujeito do inconsciente, da linguagem, entre significantes. O falacer fala e não sabe o que está falando. Vocês já ouviram aquele termo assim? Ah, o inconsciente é aquilo que a gente sabe, mas não sabe que sabe. Né? Não está debaixo de um iceberg, não está. Aquela metáfora ela é horrível assim para isso. Está na ponta da língua. Só, veja quanta coisa eu preciso conhecer, né? Porque saber é uma palavra complicada também, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Saber em psicanálise é uma construção, é outra coisa. É algo inacessível ao sujeito. Agora, quanto conhecimento eu preciso ter antes de ir para a clínica? Até do que é uma teoria, né? Então, a teoria não é um modo de fazer. Porque modo de fazer tem a ver com procedimento, tá? E a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com associação livre, entendendo que a fala livre é no sentido de que o paciente vai falando, que te vem à cabeça, mas não é tão livre, porque livre seria ser totalmente consciente do que se está falando. E não é assim que funciona. O paciente vai dizer para você, tá aqui, mas eu não consigo pôr em palavras. Então, não é tão livre assim, né? E o analista vai escolhendo qual associação vai ser feita, porque senão essa análise não termina nunca. Sabe aquele analisante que está ali associando, e de repente vem um conteúdo complexo e, ai, olha meu gato. Quem que é esse na foto lá atrás? É hora que às vezes a gente vai precisar puxar ali, volta. Não, peraí, não concluímos ainda não. Não terminamos esse assunto, vamos falar mais disso. Ah, eu não quero falar. Precisamos falar disso, né? A gente movimenta, a gente participa, né? Eu digo que o analista lacaniano é aquele que não fica quieto. Não é que a gente fica falando que nem um tagarela. A gente só não fica quieto diante das manifestações do inconsciente, não vai deixar passar. Mas não é um pegar no pé no sentido freudiano. Não, isso aí eu mato falho. Pronto, eu mando aqui, eu sei. Não. Se o analisante topar, ok. Se não, segue o baile. Uma hora isso vai voltar, né? Então, assim, a teoria fundamenta o que a gente chama de técnica. Você vai escutar alguém, você precisa saber o que você vai escutar. É a fala, mas peraí, tem algo para além da fala. Por isso que a gente estuda sobre significante, tem algo que escapa, tem o inconsciente. Se é uma psicose, já chega, você já percebe que tem uma coisa que está invertida, que não tem um para além. O negócio está tudo aqui, está tudo dado, né? Esse analisante está quase que reclamando da linguagem, né? Da comunicação, tem um ruído de comunicação aqui nesse caso que chegou para mim. E aí, para o Lacan, como é que a gente tem que conduzir a experiência analítica, a experiência, né? Ele usa poucas vezes esse termo, mas nessa direção, que é de não separar a teoria e a técnica. O seminário 4, nas primeiras páginas, página 11 e 12, ele vai falar assim do seminário 4. A teoria e a prática sempre se disse, esse sempre se disse, não sei de onde é que ele tirou, né? Mas enfim, não podem se dissociar uma da outra. E a partir do momento em que se concebe a experiência num certo sentido, é inevitável que se a conduza igualmente nesse sentido, né? Então, como assim? Eu vou conceber o que eu vou olhar, o que eu vou observar nessa experiência. Se eu concebi que para observar essa experiência eu preciso de certos norteadores, de certos horizontes, por exemplo, todo caso de neurose, vamos encontrar a divisão subjetiva. Todo caso de psicose, vamos encontrar a construção delirante. Às vezes não aparece, mas ela existe. Então, a gente tem algumas hipóteses ali do que vai estar diante da gente. Pode ser que surjam casos novos, né? Casos difíceis, casos como a medicina gosta de chamar, psiquiatria de borderline, que causa ali o autismo, que está nessa coisa, é quarta estrutura, não é psicose, não é? Por quê? Método hipotético dedutivo, lógico, então pode ser que tenha sempre uma hipótese nova. Agora, de onde que vem esse conceito de praxis? De onde que o Lacan pega isso? O Aristóteles vai falar da praxis como aquilo que fundamenta a teoria, né? Mas o Lacan tá muito mais numa coisa platônica e numa coisa marxista, né? Ele flerta com isso. E o Marx, o Karl Marx mesmo, ele flerta com
a impossibilidade ali de haver uma prática sem teoria. Porque a teoria seria esse momento de pensar o que a gente está fazendo, né? Ao contrário do neoliberalismo, né? Não pense, só haja, ganhe dinheiro, faça, etc. Não, o Lacan vai nesse eixo marxista também, para o qual a teoria sem a prática... O que é teoria sem prática? É uma intelectualização pura. Com perdão da palavra, é uma turbação mental, né? Ela é desconexa da realidade do mundo. Só que a prática sem teoria é o quê? É empirismo puro, é mística, é intuitivismo. Não, eu vou sentir o campo aqui, o que eu senti com o meu paciente, eu vou fazer. Eu senti que eu precisava abraçá-lo, eu abracei. E aqui eu não estou dizendo para vocês precisam saber tudo antes, não é disso que se trata, a gente só sabe depois. Mas vai acontecer de um movimento na tua clínica, algo que você disse ou que você não disse, que gerou alguma coisa, e você vai levar isso para uma supervisão e vai nomear isso. Mas não é que ninguém sabe, não é que você criou algo novo. Já está teorizado em algum lugar, mas você não chegou lá ainda. Porque demora mesmo, leva tempo, né? A formação do analista, se vocês forem pensar logicamente, o tripé não é fazer análise, fazer os estudos teóricos e a supervisão. Mas para fazer supervisão, eu preciso estar atendendo. Então, eu posso começar hoje, eu quero ser psicanalista, né? Psicanalista, entre aspas. Se eu começar hoje, então eu já tenho que começar a atender, porque senão eu não vou fazer supervisão. Aí eu não vou fazer tripé, eu vou fazer uma coisa bípede, eu vou fazer só análise, estudos. Isso não é tripé. Entendem? Como é uma coisa que exige que a gente vá para a prática, porque é junto, a teoria e prática, senão você não está tendo formação, você está se formando um teórico em psicanálise. É um problema que nós temos no nosso campo. Muitos teóricos em psicanálise, gente que não está atendendo na clínica, que atendeu muito pouco na clínica, né? Mas aí são críticas que existem e precisam existir. Ciência é isso, tá, gente? O campo da crítica, ele precisa ser resgatado. Crítica não é falar mal, né? É olhar ali para os deslizes, para aquilo que precisa ser modificado. Então, Lacan está muito impregnado desse conceito de praxis marxista. Ele vai fazer uns flertes ali, umas conversas com Marx, final do seminário 16, 17, onde ele fala dos 4 discursos, né? Discurso do capitalista e tal, os eventos de maio de 68. Ele traz isso à baila da forma dele. Mas tá, isso é a teoria, né? Isso é a teoria, isso é a praxis e a técnica da psicanálise. O que é essa técnica? No texto Função e Campo da palavra e da linguagem, ou da fala e da linguagem que está nos escritos, depende da tradução que vocês tiverem, ele vai criticar a IPA em algum momento, ele vai dizer que se a técnica da psicanálise, do psicanalista, for reduzida a uma receita, a gente vai suprimir da experiência qualquer alcance de conhecimento e qualquer critério de realidade. Porque uma receita é o quê, gente? Uma regra a ser seguida, não pode sair daquilo. Se eu disser para vocês, a formação do psicanalista é um tripé, tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu estou dando uma regra para vocês, uma receita. Sendo que é uma recomendação do Freud, o tripé, né? Depois, quem vai fazer isso, acho que na primeira conferência, se não me engano, vai ser o Max Eitingon, que vai dizer que a supervisão, controle, né? Era controle, ia ser obrigatório. Freud, em momento algum, coloca como obrigatório. Ele tem que estudar, ele fala, leiam os clássicos e tal, são recomendações. A IPA institui regras, depois de tantas sessões, tantos anos de análise e tal, e etc. Tanto que, nessa época, surgem os psicólogos de inspiração psicanalítica, que eram aqueles que eram formados em psicologia, estudavam ali, mas não tinham terminado a análise. A IPA entendia que eles já estavam conduzindo análise, mas eles não podiam se nomear psicanalistas. Então, eles podiam se dizer psicólogos de inspiração psicanalítica. E aí isso desloca para a psicanálise como abordagem, etc., da psicologia, esse rolo todo que a gente tem. É impossível fazer as duas coisas, tá? Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Ah, mas existe, tem gente que diz, eu sou psicólogo de orientação psicanalítica por questões sociais, para estar num hospital você precisa ser psicólogo, então a gente também não pode ser radical, dizer, ah, não existe, não pode existir, são nomezinhos fictícios às vezes, né? E como eu costumo dizer, tem muito psicoterapeuta conduzindo mais análise do que aqueles que se nomeiam psicanalistas. Isso é uma crítica interna. A gente precisa saber o que a gente faz. Então, assim, não pode se reduzir a uma receita. O que o Lacan está dizendo aí? Eu colocar assim, não,
todo neurótico obsessivo pensa demais. Então, logo, o paciente diz que está pensando demais, é neurose obsessiva. E aí cabe aquela pergunta, né? Mas e aí, depois disso, depois que eu diagnostiquei, para que essa preocupação com neurose obsessiva, histeria? Eu vou fazer o que com isso? Às vezes nada, né? Porque sempre falta alguma coisa da gente saber. Toda histeria tem sintoma no corpo. Toda histérica é mulher, neurótico obsessivo. A maioria dos neuróticos obsessivos são homens. Quem que fez essa pesquisa? Onde é que está escrito isso? A gente entra em umas receitas, assim. Sendo que a nossa premissa básica é: eu vou atender alguém diante do qual eu não sei nada. Existe ali um mapa significante, uma trilha significante, única, exclusiva daquela pessoa. Eu, enquanto analista, vou ser aquele que vai fazer uma leitura disso. Análise tem a ver com isso. É alguém que entra em contato com a gente para falar. O analista vai fazer uma leitura em voz alta, inclusive, para quem sabe esse que fala escute algo do que foi dito ali. E aí a gente vai manejando. E a gente vai ver para aquela história específica. Os diagnósticos são muito importantes para ver como é que a gente vai se portar ali. Entre uma neurose e uma psicose tem muita diferença de como a gente trabalha. Como eu disse agora há pouco, até bem pouco tempo antes do tio Lacan entrar na história, a psicose não era negócio de psicanálise, não, era só com a psiquiatria. Hoje a gente vê até autismo, tem toda uma discussão. Não chegamos lá ainda. Onde é lá? Não sei. Mas estamos caminhando, tem muitos trabalhos nesse sentido. Só que o próprio Lacan vai dizer que a técnica psicanalítica só vai poder ser compreendida e aplicada ali em campo se nós conhecermos o quê? Os conceitos que a fundamentam. Então, meus queridos, a técnica psicanalítica está nos conceitos que a fundamentam. O que o Lacan está dizendo com isso? Que nós precisamos se empenhar em compreender um pouco os conceitos. Seminário 11, que eu falei para vocês, dos fundamentos ou conceitos fundamentais, que não são só 4. Os 4 seriam inconsciente, pulsão, repetição e transferência. Mas o que é nó desses 4? O significante. O objeto da psicanálise, objeto A. Como é que a gente chega nisso? Através da dialética, demanda e desejo. Então, tem um monte de conceitos que precisam ser compreendidos para que nós possamos operar na clínica. Só que os conceitos são compreendidos de forma articulada. Então, não dá para ter Lacan 1, inconsciente, Lacan 2, pulsão, Lacan 3, repetição. Não vai rolar. Então, vocês entendem como que é difícil transmitir algo dessa psicanálise? Mesmo que o Lacan não fosse aquele cara que utiliza as orações, né, ali de uma forma muito erudita e etc. Mesmo que ele reduzisse, não tem como, porque esses conceitos são articulados. Com o Freud também, tá? Só que como o Freud faz as coisas sequenciais, a gente acha que é aquilo ali. É interessante a cronologia. O Freud não tem tempo de voltar em algumas coisas, né? Por exemplo, um texto muito bacana dele é Luto e Melancolia, que é um texto que ele não volta depois. Não dá tempo, né? E o Lacan faz o retorno a Freud, mas faz um retorno a si mesmo. Então, assim, vocês já devem ter escutado por aí que a nossa praxis é uma praxis do impossível. Não sei se vocês já escutaram isso. Daqueles 3 trabalhos que o Freud vai dizer, que educar, governar e psicanalizar são ofícios impossíveis. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já? Não? É porque nós não vamos educar e governar e psicanalizar por meio de um saber e de um poder, né? Não vai rolar. Um professor, por exemplo, para que ele possa educar, ele não vai poder ali utilizar uma fórmula com aqueles alunos. Não tem fórmula, ele vai aprender no dia a dia. O governante é a mesma coisa. Não tem um script para ele seguir. E o psicanalista também. Mas uma das razões pelas quais a gente diz que a nossa praxis é uma praxis do impossível é porque o que faz o analista final? O Lacan vai dizer que uma análise tem a ver com o tratamento do real pelo simbólico. Claro que você não vai dizer isso pro seu paciente se ele perguntar o que uma psicanálise faz, que não vai entender nada, né? Um tratamento de questões psíquicas, um tratamento pela fala, né? Porque, é um método de pesquisa, mas o nosso paciente não quer saber disso, né? Para que serve a psicanálise? Para tratar alguns problemas, sofrimentos humanos aí. Para o paciente, a gente fala de uma forma mais abrangente, mas para a gente, é o tratamento do real pelo simbólico. O que é o real para o Lacan, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os 3 registros, real, simbólico e imaginário.
Vamos ter o imaginário, que é o domínio ali da ilusão, do todo sentido. Esse campo da fala é o único campo que a gente tem, mas é palpável, tá? Simbólico não chega pronto na clínica. Simbólico não é o mundo das palavras ali. A gente vai fazer a construção do simbólico através do imaginário. A história que o paciente narra pra gente é imaginária. Tanto que o paciente quer terminar a história, não quer ir até o final, quer contar todos os detalhes. A gente é que vai produzir o discurso, ou seja, simbólico. Isso que está se repetindo, ao mesmo tempo em que eu estou contando uma história, tem outra coisa acontecendo por baixo, no caso da neurose, por exemplo. O simbólico é esse campo do discurso, o campo do duplo sentido, né? O analisante diz A, o analista entende B, e vamos ver onde é que dá isso. E o real seria esse local, assim, de um impossível lógico matemático. É impossível de simbolizar. Alguns gostam de chamar de contingência, né? O real é o que não cessa de não se inscrever, o Lacan vai dizer. Ou seja, é aquilo que está sempre ali. Sempre está acontecendo. É um negócio, assim, contínuo, que você não consegue dar nome. É aquilo que o paciente chega dizendo, eu não sei dar nome para isso que me aconteceu. Então, a gente vai tratar esse real, né? Essa coisa traumática, alguns gostam de chamar assim, não é o melhor nome, mas didaticamente acho que fica mais fácil. A gente vai fazer o quê? Vai transformar, vamos dizer assim, isso em simbólico, né? Porque a partir do momento que tem um evento que é mais da ordem do real, eu vou com o imaginário para tamponar. A igreja foi porque Deus quis, né? Ou a ciência, né? Ah, é porque segundo isso, isso e aquilo, isso é imaginário. Né? O simbólico vai ser aquela forma muito própria de descrever, de dizer daquilo. O simbólico tem a ver com a posição subjetiva diante daquilo que te acontece. Então, por isso que a nossa praxis é uma praxis do impossível, porque o real tem esse status de não é possível simbolizá-lo, e por ele não ser possível de ser simbolizado, a gente não vai simbolizar tudo, todas as coisas. Nem tudo vai poder ser dito numa análise. Não sei se vocês já pensaram isso. Não cabe tudo. Né? Aqueles casos muito traumáticos, abuso, não sei o quê, etc. Tudo isso é muito relevante, mas não vai dar para dizer tudo. A psicanálise é uma praxis do real. E a gente vai manejando esse real via simbólico. Lembrando que técnica aqui para a gente não é tecnicismo, acho que para ficar um pouco mais claro, né? Não é procedimento. Não é como fazer um bolo, por exemplo, construir uma casa, como eu falei. Isso é procedimental. Teoria não é descritiva, necessariamente, não é um manual de instruções. Né? É isso que vai sendo modificado. É essa base, como acho que a Marília falou, né? É esse esteio, por isso que a gente precisa construir as nossas bases, por isso que se você está começando a sua clínica, você está construindo as suas bases, e também o seu estilo, né? A sua forma de manejar a técnica. Então, praxis, gente, não é prescindir da teoria, tá? Praxis não é igual à prática, totalmente igual para gente. Só que a teoria também não é uma garantia. Que às vezes vocês começam a pensar, porque eu vou mudar. Tem gente que às vezes está em instituição, por exemplo. Ah, eu vou praticar TCC, porque as sessões são estruturadas, etc, etc. Não sei se vocês acompanham os discursos do pessoal da PBE. A última vez que um psicanalista foi conversar com alguém da PBE, eles fisgaram eles pelo calo, que foi o seguinte, mas e a subjetividade, onde fica? Aí o cara da PBE diz assim, eu não lembro, não vou citar nomes, né? Aí a gente vê no 1 a 1. Ué, mas não era um método catalogável, randomizado, etc. Aí, que aí começa no 1 a 1, aí a gente volta lá para o começo. Tá antes da psicanálise, tá lá no Freud, porque a psicanálise que eu trouxe para vocês aqui, lacaniana, a gente tem algumas coisas que são universais. Na neurose tem divisão subjetiva e tal. Não é tudo singular do singular. Na psicose, um pouco mais. Mas assim, sabe que senão, se cada caso, na sua totalidade, for um caso único assim, a gente não consegue. Aí realmente a teoria não vai servir para nada, né? Mas não achem que é assim. Uma coisa é estruturar a sessão. Aí o cara estruturou a sessão dele, o psicólogo da TCC ou de outra abordagem que faça isso da psicologia. Aí naquele dia o paciente surta. E aí, gente? Naquele dia o paciente xinga ele. O paciente joga um copo d'água na cara dele. Vocês entendem que a gente está lidando com pessoas? Um vendedor. Porque a gente precisa perder essa. Eu vou trazer exemplo para vocês assim. Será que é só na nossa área que é assim? Eu já fui vendedor, não sei quem já trabalhou com outras áreas. Um vendedor, ele aprende os procedimentos ali. Alguém do call center, eu já fui do call center, tem uma fraseologia que a gente usa.
Tem fraseologias para dar bom dia, boa tarde, para explicar as coisas. Vai ter aquele momento que a pessoa que você está atendendo te xinga. E aí, o que você vai fazer? Senhor, acalme-se, Senhor. 1 minuto que estarei fazendo, estarei aguardando, não sei o quê. Você é um ser humano também. Então, assim, não tem fraseologia. Um vendedor tá ali vendendo para a pessoa diz: eu comprei semana passada e não funcionou. Cadê o gerente desse negócio? Se a gente está lidando com gente, por mais procedimento que você tenha, se você lidar com pessoas, esses procedimentos não vão ser assim. Você não está lidando com gado, mesmo com gado, o gado ele sai da cerca. Mesmo que você lide com dados da informática, tá? Porque tem os dados, os bits, os bytes. Deu um bug esses tempos na internet e o pessoal ficou alucinado. Então, assim, essa prática estável, ela não existe. Agora, quem saiu direto da faculdade, às vezes, de psicologia, ou, sei lá, não trabalhou em muitas áreas e vai direto para a clínica, fica com essa coisa, assim, achando que tem algo que é mais fácil de manejar. Não tem. Tá lidando com gente, é bem complexo. Mas se a gente está falando de uma psicanálise, que a gente leva ali para o particular, para aquilo de mais singular, para a diferença mais radical de cada um, estou atendendo uma analisante, exemplo, tem uma questão ali, ele é bissexual, a gente sabe que a bissexualidade não é aceita, para ali, para tá. Mas para além dessa diferença bissexual, que é uma diferença social e tal, que já coloca ele num grupo específico, ou o corpo negro, gay, mulher, esses recortes são importantes, sim. Mas tem uma diferença radical dele que difere ele de todas as outras pessoas pretas, pardas, gays, lésbicas, mulheres, homens, héteros, homens. A gente vai nisso, né? Então, assim, a gente precisa parar de achar, né, que a teoria é uma coisa que vai prever os nossos movimentos, né? E aí, para terminar aqui a minha colocação, aí vocês podem ir perguntando, tem uma frase que é destilada aí aos 4 cantos, que dizem que é do Charcot, que ele falava assim, que a teoria é boa, mas não impede que as coisas aconteçam. Nessa frase, eu estou intuindo que o que o Charcot pensa que é teoria é algo que vai evitar que certas coisas aconteçam. É uma teoria previsível. Eu estou prevendo as coisas. A teoria serve para que a gente possa se precaver. Sim, por exemplo, psicose, uma pré-psicose é assim, 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 para eu me precaver de não fazer o paciente surtar durante a sessão. Para isso eu vou estudar. Agora, tem como eu prever se vai surtar ou não? É impossível. Quem disse que uma teoria é para impedir as coisas de acontecerem? É porque as coisas acontecem que a gente faz uma teoria. É para proporcionar que haja acontecimento de fala que a gente tem uma teoria. Então, teoria não é bengala, teoria não é muleta, teoria é movimento. Movimento. Mas tem a ver também com colocar no papel, né? Não é algo de uma ação assim comportamental. A parte mais comportamental a gente chama de técnica. Como assim comportamental, Lucas? A gente está falando de psicanálise. A fala é um comportamento. O pensamento também pode ser considerado um afeto e um comportamento. Eu estou falando com vocês, é uma forma de me portar, de me comportar. Bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou muito claro, obscuro, e agora eu quero ouvir de vocês o que é que ficou e o que é que vocês têm de pergunta. Acho que, para variar um pouco, ficaram muitas questões aqui para a gente pensar. Acho que é sempre válido. Eu gosto muito desse espaço justamente por isso, porque você vai acendendo umas luzinhas assim que a gente não estava observando. E tiveram algumas coisas aqui que eu acho que eu já tinha dado nome a isso, mas eu acho que ficou muito claro isso. A gente tenta separar os conceitos, principalmente quando a gente está falando de psicanálise lacaniana, né? E não tem como, né? Eles são realmente articulados. E aí essa busca incessante em definir uma coisa ou outra acaba que eu acho que isso torna um pouco mais difícil estudar Lacan. Mas quando a gente entende isso, e a gente entende
Você tá, às vezes, sei lá, num seminário 3 da vida, aí você tem que ir pro 11, e vai e volta. Eu acho que aí começa a fazer sentido, eu acho que a construção vai por aí. E entender isso, entender como que essa praxis funciona, facilita um pouco esse percurso. Eu acho que tira um pouco dessa angústia da gente, porque a gente é muito acostumado com o ensino que tem um começo, meio e fim, né? E com alguém falando que você tem que fazer o que você não pode fazer, o que não é o caso aqui, né? A gente vai construindo e vai aprendendo isso muito na prática. Eu vejo, depois que eu comecei a atuar na clínica, eu consigo entender melhor a teoria e vice-versa, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que ir construindo. Ficam muitas questões aqui para a gente pensar, para a gente refletir, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que deu para construir bastante coisa por aqui. E é isso, né, Marília? A questão, a gente não responde questão, não responde a pergunta, a gente vai melhorando, né, as perguntas, porque o que você disse é muito interessante, porque assim, numa psicanálise lacaniana, o sujeito só existe em relação, né? O ser só existe em relação. Quando eu digo eu sou o Lucas, e aí você me diz assim, prova, eu preciso mostrar um documento. Eu preciso do outro para provar quem eu sou. Minha mãe, alguém para dizer é o Lucas mesmo e tal. Tá bom, Grazi. Beijo. Então, assim, é em relação. E a teoria técnica também. É uma em relação à outra. Assim como o significante, né? Um só existe em relação ao outro. E a gente só consegue fazer o nosso trabalho analítico em relação a todos os outros analistas também, né? Que transmitem a psicanálise, que continuam ali estudando. E parte da gente, nós analistas mais jovens, vamos dizer assim, né? Eu acho que, não sei se alguém aqui já tem mais de 20 anos de clínica, acho que não, né? A modificar algumas dessas estruturas, né? Porque chega uma época que as pessoas estacionam um pouco, elas ficam meio cansadas. É a gente que vai modificando, inclusive de criticar algumas coisas do ensino lacaniano, alguns exageros, algumas coisas que não estão muito bacanas. Mas é um processo. E mais, gente, vocês entenderam tudo? Oi, Lucas, tá me ouvindo? Sim. Eu me chamo Ana. Eu tenho um percurso na psicanálise, não, mas não somente na psicanálise. Eu venho da área de saúde, né? Eu sou profissional de saúde. E é muito interessante essa dualidade, né, entre você ver um paciente como um paciente na área de saúde e um paciente, ou cliente, ou analisante, enfim, na psicanálise. Eu confesso que para mim sempre foi um desafio, né? Porque você vem de um lugar, de um outro saber, um saber da área de saúde. Eu tenho até um amigo que também é médico e é psicanalista, e ele diz: eu acho que a medicina mais me confundiu para estudar psicanálise do que me ajudou, porque normalmente tem algumas associações de psicanálise, né, que só aceitam ou psicólogos ou médicos na formação. E ele pontuou isso, né, numa conversa que a gente estava tendo. Eu acho que mais me atrapalhou do que ajudou. Às vezes a faculdade de psicologia, de fisioterapia, de nutrição, de enfermagem, de medicina, dependendo né, da formação acadêmica, você vai ver o sujeito não como sujeito do inconsciente, né, mas é um outro saber. E isso às vezes vai dar uma vai bugar o cérebro. E isso para mim, porque eu tenho as duas funções, né, como psicanalista e como nutricionista. Então é um desafio, né? Você vê aquela pessoa que está ali diante de você. É claro que eu não atendo com as duas funções ao mesmo tempo, mas é muito interessante. São saberes diferentes, às vezes se complementam, às vezes são antagônicos, enfim. Mas que baita experiência, né, que você tem, que batalha interna, às vezes, para a gente poder separar, porque acho que você disse, tocou num ponto interessante, que assim,
quando eu digo que a gente vai se precaver, né? A gente vai primeiro estudar a teoria para ver o que que a gente espera, o que que eu vou escutar, né? Não é assim, colocando numa caixinha como às vezes a medicina precisa até fazer, né? Uhum. Tem esse sintoma, é uma virose. Eu costumo dizer para as pessoas que reclamam que vão no médico, ele diz que tem uma virose, eu digo, agradeça que não é câncer, né? Porque, sério, uma consulta com o médico ali, ele pode até coisas assim esdrúxulas, né, que a gente pensa que precisa de um autoexame de imagem, o médico com 10 segundos que você falou, um bom médico, ele vai conseguir sacar algumas coisas ali. Claro que tem os problemas, mas assim, a gente não vai tentar encaixar a pessoa. A teoria não é isso que vai fazer com que a gente encaixe. Na medicina tem um pouco a ver com isso. Eu vou dando um checklist aqui e vou encaixando para saber o que que eu vou fazer. Aí vou fazer exames de imagem, fazer isso e aquilo. Vou testar isso que eu pensei aqui, né? Mas através dessa observação. Com a psicanálise, o que a gente tem de teoria, né, de técnica é para provocar algo de um sujeito, eu vou usar um termo complicado, que nem está ali, que existe, como Lacan falou, né? Não é como o sujeito da ciência que existe, que a gente atende o sujeito da ciência, a gente vai provocar o que existe, que está ali, mas não está ali. Essa coisa do inconsciente. Então, por isso que é difícil, né? A gente não vai assim, se tiver isso aqui é borderline, tiver isso aqui é neurótico obsessivo, tiver isso aqui é psicose. Aí o que que a gente faz, né? A gente quer saber o que que eu faço, o que que eu faço. Na medicina ou vai ser cirurgia, ou vai ser tratamento medicamentoso, ou algum tratamento paliativo, né? Com a gente, não. É o mesmo, o tratamento da entrevista inicial na psicanálise é o mesmo depois. Na medicina, não, né? Primeiro o paciente conversa e depois ele trata de uma forma. Com a gente, não. A entrevista, a emergência que chega, o tratamento vai ser o mesmo, né? Então a gente fica. É difícil, e como a Marília acho que falou, a gente vem de uma escolarização que não nos ensina a pensar, não nos ensina a estudar, mas não é para culpar os professores, eu fui professor durante muito tempo, o sistema é feito para isso mesmo, né? Que a gente fique dependente de um saber que a gente acha que está no outro, né? Os psicanalistas que sabem e tal, e realmente tem um saber, cada um carrega seu saber, né? Alguns são mais generosos, outros menos, mas não significa que é algo que está totalmente ali voltado para o outro, e é o que eu sempre digo: estudem, façam grupos de estudo, façam cartel, quer fazer pós-graduação, faz, nada disso garante e habilita um psicanalista, mas pode fazer parte, cursos livres, transmissões como essa, mas de nada vai adiantar se você não tiver o momento, você com você, de pegar suas anotações, de fazer alguma coisa com isso. Eu não consigo, não sei o quê. Por isso que a análise vai fazer parte disso também, né? É algo que na medicina tem e que a gente poderia pegar. Isso a gente não pega da medicina, que é o vamos estudar mesmo. Eu preciso ler. Vamos pegar a teoria é para bater nela. Não é para eu pegar a teoria. Tem médico que faz isso, tem médico que não, né? Vamos bater nessa. Não concordo que esses casos de autismo são psicose. Vou criar um negócio novo, vou inventar aqui, né? E aí a gente vai. O que mais, gente? Lucas, eu sou professora de filosofia e a gente sempre, e acho que o que me provocou ir para conhecer mais a psicanálise é justamente isso, é porque a gente sempre fica muito no mundo das ideias, né? Nós filósofos. E aí, quando você falou da teoria, eu entendi, eu falei, puxa, acho que agora eu vou entender o que é, de fato. E, na verdade, a gente sempre acha que a teoria ela vai te trazer respostas, né? Na verdade, não te traz as respostas. Ela não é previsível, né? Ela não, é aquilo que acho que alguém falou sobre que o que acontece muitas vezes no consultório, na clínica, é tudo muito imprevisível, né? E às vezes eu me deparo com situações, com questões que eu falo, e agora o que eu faço? Né? Assim, então, é muito diferente. Acho que foi a Ana que falou assim, dessa questão de que a gente está mais ou menos relacionada à área, mas ao mesmo tempo a gente se depara com algumas questões que é só, e você percebe que por mais que você estude, ainda é pouco. Então, quando a gente fala, poxa, eu tenho uma formação agora, eu sou psicanalista. Ok, e agora? O que eu faço? E aí, quando você se depara com essas questões, você percebe que ainda é pouco, né? A necessidade do saber, de estudar.
de entender um pouco mais, de ter um doutrinador ali que realmente que você se afine. Então, eu sinto muito hoje, assim, essa dificuldade com relação a isso, assim, o que eu vou fazer agora, sabe? Não estava ali no curso que eu fiz, sabe? Assim, aí bate aquele desespero. Será que, sei lá, será que pulei alguma parte? Aí eu vou. Não, mas. Então, tem coisas que eu percebo que nenhum curso, nenhuma formação vai te dar isso. É o dia a dia, é o cotidiano, né? É você desmembrar aquilo e trazer para a vida real. Que bacana, né? Gente de outras áreas, né? Eu venho das letras, depois fui atender, aí fui fazer psicologia. No meio disso tudo, você vem aí da filosofia, que o Lacan vai atacar com uma antifilosofia, né? Para que a gente não É, ache só filosofia é fundamental, mas assim, acho que a gente deveria estudar muito mais. Só que pra gente, né? Você disse muito bem, assim, a gente não vai achar uma resposta. Por quê? Uma resposta seria unificar e generalizar todo mundo. Em psicanálise, a gente vai em busca de um saber. Não é conhecimento científico. Conhecimento é uma coisa, tá nos livros e tal, a ciência é um saber que tem a ver com o conhecimento quando ele passa pela experiência singular de cada um. Aí a gente vai ter acesso a um saber que só serve para aquela pessoa, né? Então, às vezes eu transmito aqui para vocês, olha, para mim, sei lá, no Instagram a gente fala, minha vida, hoje eu faço assim, aquilo só serve para mim. É um saber intransmissível porque a gente nunca sabe o que a gente está transmitindo. Eu, por exemplo, estou transmitindo aqui para vocês, eu não tenho total domínio, né? E o professor, alguns estão menos advertidos, outros mais, né? Tem professor que acha que tem total domínio do que está falando, né? Domínio do que está dizendo. E é importante ter conhecimento, né? É importante ter conhecimento. Vocês às vezes dizem assim, né? Nossa, fulano tem uma didática impecável. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente conhece muito de uma coisa, a gente consegue passar para os outros de várias formas, né? Só ter didática, não existe isso de saber dar uma aula, saber explicar, né? Cada um vai fazer da sua forma. Agora, quando eu tenho o mínimo domínio do conhecimento, ok. Agora, o campo do saber não tem jeito, a gente não controla. Por isso que se a Marília pegar o mesmo material que eu utilizei, às vezes as mesmas citações, né? A Cris, a Marilice, a Ana, o Fernando, cada um vai fazer uma transmissão única, que nem trabalho de escola, sabe? Quando tinha que apresentar ali, ai, divide aqui e ali, e no final fica uma salada e cada um fala de uma forma diferente, né? Mas não significa que nesses trabalhos de... Pensem nos trabalhos de escola de vocês, acho que é um exemplo bom. Vocês lembram de algum conhecimento que agregou para vocês? Mas agregou um saber, né? Do tipo, não funciona assim, não funciona em grupo, tem que ser assim. PowerPoint é melhor, cartolina é melhor, falando é melhor, se a gente dividir. Eu funciono melhor para dirigir o grupo, fulano funciona melhor para receber ordens. Eu gosto de receber ordens. Isso é da ordem do saber, né? Agora, o conhecimento é algo que passa. Eu acho legal quando a Marilice trouxe, e agora o que eu faço, né? Me formei, enfim, fiz um curso e tal. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu sempre imaginei que quando eu recebesse meu diploma, uma chave mágica ia virar e eu ia saber atuar com aquilo em que eu me formei. E me surpreendi quando isso não aconteceu. E a psicanálise me causou muita angústia por não ser não fazer parte desse sistema de ensino que a gente é habituado. E descobri que muitas vezes a gente não vai saber o que fazer, mas é aí que a gente vai procurar estudar, se informar, foi o que trouxe um pouquinho mais de paz por aqui, assim. Saber que, pô, e agora o que eu faço? Sei, vamos lá na teoria, ver se a gente acha alguma coisa para aplicar aqui. Então, eu acho que é isso. Eu acho que sempre vão ter coisas que nós não vamos saber como lidar, como fazer, como resolver, mas é aí que a gente tem que procurar se informar, procurar estudar, ir atrás e buscar o conhecimento, né? Eu acho que é por aí. A gente tem muito essa mentalidade de que, esse papel diz que eu estou apta a atuar como, sei lá, psicanalista, mas na prática não é por aí que a coisa
funciona. E vocês entendem o porquê da necessidade da análise na formação de um psicanalista, dentre várias outras coisas, para a gente lidar com esse saber que é furado, né? É uma furada, não é total. Um psicanalista que diz que sabe muito bem o que está fazendo, tá mentindo, tá fazendo muita merda, né? Porque não sabe. Assim, dentro do saber psicanalítico. Agora, no saber mundano, ou seja, no conhecimento, a gente entende da técnica, né? Não estou dizendo de alguém que não estudou nada, leu 2 páginas de Freud, vai atender alguém. Mas talvez até funcione, né? Porque se eu estou munido de muito conhecimento, eu li muito, estudei muito, às vezes eu me autorizo demais, né? Excesso de autoestima. Eu recebi um vídeo hoje de uma menina de, sei lá, 11 anos, falando das Olimpíadas. Não sei se vocês viram, que ela vai para as Olimpíadas, não sei o quê, e alguém colocando assim, nossa, eu queria ter essa autoestima. E eu só pensei, não coloquei nos comentários, porque não vai funcionar, tem mais robô do que gente hoje em dia. Quem disse que o futuro dessa menina vai ser brilhante, né? Porque às vezes essa pessoa com essa autoestima elevada, ela não é tão boa assim, não. A menina nunca nem competiu, né? Então, pode ser que esteja mentindo. Às vezes, ai, não sei o que, a grama do vizinho. Às vezes a grama do vizinho é mais verde mesmo. Mas ele gostaria de ter o seu terreno sem grama. Ele olha para o senhor e fala: nossa, eu queria não ter grama. Às vezes é mais verde mesmo, mas a pessoa é mais inteligente. A pessoa fez o checklist no Instagram e ela realmente consegue cuidar da casa do filho, fazer 8.000 coisas, atender 20 pessoas. Realmente, não é uma maquiagem de Instagram, né? Mas você quer isso para você, né? Aí entra a análise, né? E de pensar assim, todos os outros analistas, gente, passaram por isso, têm dificuldades. Agora, será que a gente seguiria na psicanálise se o tempo todo os psicanalistas aí maiores, um Dunker da vida, ficar só falando dos podres e das dificuldades? Conhece uma pessoa hoje, vamos supor que você está solteiro, você conhece uma pessoa, a pessoa já chega e já coloca para você, ó, tenho essa mania, isso aqui, isso aqui. Você não vai ficar, precisa de um apaixonamento, precisa de um certo ideal. Senão, como diz a Marília, você nem termina a faculdade se você não pensar que tudo vai se resolver, né? Você não continua uma relação, né? Então, isso é importante, assim como o analisante começa a análise, esperando que algo vá se resolver na vida dele, né? A Gisele diz essa danada psicanálise sempre provocando movimentos. A ideia é não parar mesmo, né? É o movimento do desejo. E desejo não é essa coisinha bonitinha, legalzinha, né? É aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquela coceirinha no. É isso aí. Sarna para se coçar. Desejo é sarna para se coçar. Mais alguém gostaria de falar, de compartilhar alguma coisa? E o quanto, desculpa, o quanto é desafiador, né? Esse não saber, essa potência do discurso. Pode atender 5 pacientes de 20 anos, cada um tem um discurso diferente, não vai se encaixar do mesmo modo, não vai ser o mesmo diagnóstico, não vai ser a mesma forma, como dizem psiquiatras, médicos. E aí você vai se deparar com essa diferença, esse desafio da escuta, o discurso diferente. O que que eu faço agora? Como que eu faço? Mesmo tendo todos a mesma idade, a mesma orientação sexual, a mesma forma de agir lá fora. Mas é muito diferente. Eu acho que isso que movimenta, porque é no discurso que pega. É nessa escuta que muitas vezes a gente tem que aprender mesmo. E é escutando ali que é diferente. E aí o tratamento é a partir disso que acontece. Então é muito poderoso e não saber também é muito de movimento. Sim, e o não saber não significa não ter conhecimento teórico técnico, né? Mas aquela abstinência ali diante do meu analisante, eu vou me abster do que eu teorizei, do que eu estudei, para não ficar tentando encaixar essa pessoa, senão eu não escuto. Se eu ficar tentando buscar as coisas ali, eu não escuto. Por isso que a gente formaliza depois, a gente escreve o caso, a gente anota, a gente vai para a supervisão, né? Ah, eu não achei os significantes, né? Como se fosse achar, porque não é assim, mas vai lá e aí o supervisor auxilia ele e tal. A gente pensa isso depois, porque senão você não consegue escutar, né? Não consegue escutar. Mas é toda essa base teórica que faz com que você tenha, inclusive, a tranquilidade, porque não é muito tranquila, né? De se soltar, de se abster, de seguir ali um dogma, para poder realmente se soltar, escutar, e como Lacan diz, né?
eu não lembro exatamente aonde, mas ele repete isso. O analista faz parte do conceito de inconsciente. A tradução minha é: a gente está metido na transferência até o talo. Mas aí o Lacan diz algo mais bonitinho. Dá para fazer até um meme com isso, né? Lacan diz aí como é, porque é isso, a gente está ali, a gente não é neutro, né? Porque se a pessoa escolhe o Lucas e não a Marília, por quê? É importante, tá? Isso. Ah, não tem psicanalista homem e mulher. Isso aí tem significantes envolvidos, né? Tem significâncias que são envolvidas aí e que são importantes, né? E o saber que a gente não sabe tem a ver com o inconsciente que vai ser produzido ali em cada relação, né? E outra coisa, o quanto é importante dividir, né? Não passar por tudo isso sozinho. Imagine só, a clínica já é tão solitária, né? E não conseguir dividir, não conseguir trocar. Aprende muito nesses espaços, porque você não se sente tão só e não sente também quanto o não saber, sim, é difícil, mas você sabe que outros também não sabem, que outras pessoas que estão transmitindo já não souberam. E muito potente e muito importante, porque é difícil, mas juntos se torna um pouco mais fácil. Mais suportável, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Bom, então ficamos por aqui. Vocês que me acompanham, eu coloco tanto no grupo de informes quanto no Instagram os próximos encontros. Agora em agosto, eu vou fazer um encontro para falar mais de clínica mesmo, né? Do meu início da clínica, algo mais intimista, assim, para falar quais foram minhas angústias, minhas dificuldades, meus medos, meus primeiros erros ali, né? Me desnudar um pouco para transmitir essa experiência que eu acho que é necessária e que falta em muitos espaços de psicanálise, que é falar da clínica consultória ali mesmo, dessa coisa, né, mais, né, difícil, tá bom? Sim, você fez essa pergunta numa caixinha. Não foi só você, foi várias pessoas, mas não me sinto à vontade de fazer uma live mais sobre isso. Já fiz, mas na live eu não fico. Não é legal, não acho legal. Acho que a gente precisa colocar alguns limites, né? Sabe? Colocar algo. Não é porque tem alguns psicólogos reclamando de paciente nas redes que a gente vai abrir tudo, assim, né? As nossas. Nas redes a gente escolhe o que a gente vai mostrar ou não, né? E para quem que a gente vai mostrar ou não. Mas é isso, gente. Obrigado pelo interesse na minha transmissão, pela aposta. E boa noite para vocês que são aí guerreiros e corajosos de estarem uma segunda noite comigo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana.